Perfeito, eu consigo ficar vendo algumas de vocês aqui no cantinho, fica ótimo. Então tá, gente, então eu sou a Luana, né, trabalho com o grupo SensoPeg, como a Márcia comentou ali, né, que a gente já esteve juntas em sala de aula em 2014, eu trabalho para o SensoPeg desde 2011. Então eu sou biomédica de formação, né, comecei a trabalhar no SensoPeg quando eu estava ainda terminando o mestrado, e aí depois fiz o doutorado, e hoje eu sou, então, pós-doutoranda no Laboratório de Neuropsicofarmacologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e sou professora, então, do grupo SensoPeg aí há quase 10 anos que a gente está junto. Primeiro, é um prazer estar falando com vocês hoje. Esse grupo de Bagé tenho sempre recordações muito, muito positivas das turmas de Bagé. Sempre um grupo muito estudioso, sempre um grupo muito interessado, né? E eu tenho certeza que não vai ser diferente na nossa conversa de hoje. Bom, então eu fiquei de conversar com vocês a respeito da farmacologia, né, com foco, claro, mais na saúde mental, que é o que interessa para o curso e obviamente, para vocês também. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Primeiro, gosto sempre de lembrar, né, da classificação. A farmacologia é uma grande área, né, que, como vocês devem imaginar, ela inclui fármacos usados para tratar desde dores de cabeça, infecções, né, até problemas como condições neurológicas, emocionais e comportamentais, né? Então, dentro dessa linha, né, do tratamento de questões que envolvem a neurologia, aspectos emocionais e comportamentais, a gente tem uma área específica dentro da farmacologia que é chamada de neuropsicofarmacologia. Às vezes um profissional vai contar alguma coisa, vai pedir um silêncio, vai pedir alguma alteração no comportamento em geral, porque interfere muito, né? Então, é mais ou menos isso que a gente foi percebendo e a gente vai se ajustando. Claro que o espaço, às vezes, ele favorece, limita. né? A PAI aqui não é grande, as salas são próximas, né? Então, o que a gente precisa adaptar, né, para chegar o mais confortável possível, né, dentro do que a gente tem aqui, né? E foi o que você falou, ainda aí é um ambiente bem controlado, né, Tati? Vocês conversam com os pais, tem essa sensibilidade do cortar a grama. Agora, você imagina num contexto escolar, essa criança que sua na terapia, vocês fazem todo esse ajuste de ambiente e na escola, muitas vezes, ninguém dá uma atenção para isso, né? E se precisa sinalizar para essa escola que sensorialmente essa pessoa, essa criança funciona diferente, né, Kathleen? Eu preciso manter a atenção dela, eu preciso manter ela autorregulada, preciso ter um controle desse ambiente. E muitas vezes você tem uma criança com espectro autista, uma criança TDAH, essa classe, essa sala de aula, do lado de um ginásio poliesportivo, do lado de uma cozinha, né, que não preconiza um nível de atenção para essas questões. Perfeito, Kathleen. É difícil. A gente... Bacana. Eu vou voltar então para o conteúdo, que vocês, uma vez que vocês já me contaram um pouquinho a vivência de vocês em relação a isso. Então, vocês veem que, por exemplo, uma figura dessa, ela traz uma desordem de processamento sensorial bastante importante. Outros sinais de desordem de processamento sensorial, que vai estar na prática de vocês, do dia a dia, essa criança precisa cortar um cabelo, e muitas vezes, para ela é um sofrimento, né? A família tem que adotar uma série de estratégias, com uma pessoa que tenha o costume de conversar com a pessoa, de distrair esta criança. Então, muitas vezes eu posso colocar um fone de ouvido para ele não escutar a batida da tesoura, da navalha. Essas crianças, eu tenho uma criança seletiva alimentar, gente, que ela só come salgadinhos, toma leite, agora ela está comendo pão, hambúrguer, queijo, doce, nada, feijão, arroz. Então, é uma criança extremamente seletiva alimentarmente, ela come 4 ou 5 alimentos, é uma criança que tem um tônus muito reduzido, é uma criança que está sempre cansada, até pela essa seletividade alimentar. Então, a questão é muito séria. E ele, às vezes, vai fazer experiência, experimentar algum alimento, ele tem ânsia, ele tem vômito, né?
está sendo bem trabalhado aí pela fono, pela TO, elas conversam comigo, elas querem saber o quanto isso é do... Ficar dentro dessa caixa craniana, para ele acoplar dentro dessa caixa craniana, ele tem que ter um amortecedor e ele tem que ter uma estrutura que evite lesões nesse tecido, que evite danos nesse tecido, que proteja esse tecido. Então, nós temos ao redor, tá, ao redor do nosso encéfalo, nós temos essa estrutura aqui, ó, que é a dura mater, que é essa membrana aqui, que parece um lençol aqui, ó, cobrindo, ó, essa membrana aqui. Vocês podem vê-la também, ó, na parte superior, né? Vocês conseguem ver que tem uma parte superior aqui. Então, isso aqui nada mais é do que a dura mater. Ela enrola como se fosse um papel ao redor do encéfalo, justamente para proteger ele de impacto contra o osso. Porque você sabe que é uma estrutura mole, e dentro da caixa craniana nós temos uma estrutura óssea. E ele não pode, quando nós caminhamos, quando nós pulamos, ele não pode ficar ali batendo o tempo todo no osso, né? Então ele tem essa membrana que protege ele, que é a dura mater, que é uma meninge, né? Que é onde que acontece as meningites. Quando vocês já viram falar em meningite, né? É a inflamação dessa membrana aqui, desse lençol aqui que cobre essa membrana aqui, ela cobre todo o encéfalo. Então, quando ela inflama, né, quando ocorre uma inflamação, um contágio por bactérias ou por vírus, acontece as famosas meningites, né, que a gente já viu falar bastante nelas. Então, é nada mais do que a inflamação dessa membrana aqui, tá? E, além do mais, se vocês forem observar, tá? A gente vê e percebe que às vezes as APAES, elas tentam dar o melhor dela em estrutura, em material pedagógico, e às vezes a gente percebe, conversando com as APAES, o que falta é o planejamento, o que falta é uma estrutura de EPI, o que falta é um parecer descritivo, e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Serão 3 horas que vão passar muito rápidas, e eu tenho certeza que vão sanar muitas dúvidas de vocês. Então, eu sou o professor Alberto Moura, sou diretor executivo da Faculdade Sensupeg Porto Alegre, sou diretor executivo também da empresa Incluir, sou psicopedagogo, trabalho na Incluir Centro Educacional, trabalhamos com formações e assessoria para várias APAES do Brasil. Hoje nós temos em torno de 12 APAES em formações conosco, fora as prefeituras também que a gente dá assessoria em educação especial. E nós temos um carinho muito grande, né? Saber que as APAES hoje, elas fazem um trabalho magnífico, né? E sempre fizeram, e hoje estão em evidência, né? Em grande porte. E com muita felicidade a gente vê que estão cada vez mais fortes, né? E quando nós tínhamos rumores dos fechamentos das APAES, nós fazíamos um movimento contrário, um movimento para abertura e para permanência das APAES. Por mais que tenham vários teóricos colocando que as APAES, a escola especial, elas segregam, elas fazem um trabalho diferenciado, que não segue currículo, ao contrário. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, mostrando que as APAES fazem um trabalho de qualidade, que as APAES fazem o trabalho que muitas vezes o ensino regular, que a gente também faz formações, não dão conta. Que aquele aluno que muitas vezes está sentado numa sala de aula dentro de uma escola do ensino tradicional, do ensino regular, colocando que está incluindo, não está fazendo o fazer pedagógico. E que muitas vezes quem faz esse acolhimento lindamente são as APAES. Então, para nós, é com muita gratidão que a gente trabalha com as APAES e traz o que tem de mais novo